O imperador romano, Marco Aurélio, outrora considerado o mais poderoso do mundo, esforçou-se para viver de forma virtuosa, seguindo princípios históricos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregou a muitos prazeres disponíveis, como embriagar-se com vinho e assistir a jogos cruéis no Coliseu. Portanto, ele se preocupava profundamente em cumprir seu propósito. Para isso, precisava se preocupar menos com coisas que não mereciam valor ou atenção, e podemos dizer que existem muitas dessas coisas. Um dos conceitos fundamentais do estoicismo é a distinção entre as coisas que estão sob nosso controle e as que estão fora de nosso controle, conforme explicado claramente no Manual de Epicteto. A maioria, se não todas as coisas, além de nossas próprias ações, não está sob nosso controle, o que implica que não devemos necessariamente nos afastar do mundo. Mas os estoicos acreditam que devemos ser realistas em relação à nossa influência limitada sobre essas coisas, pois acreditam que nos sobrecarregamos desnecessariamente se não fizermos isso quando a vida se torna dolorosa, o que geralmente significa que nos preocupamos com coisas sobre as quais não temos controle. Manipulam-nos como marionetes, e assim culpamos os marionetistas por manipularem nossas cordas, quando, na verdade, permitimos que eles o façam. Entretanto, se pararmos de nos preocupar com esses fatores externos, eles perderão o poder sobre nós e alcançaremos a tranquilidade. Para Epicteto, essa liberdade de não ser afetado por forças externas pode ser uma maneira de se concentrar em metas significativas para os outros. Pode ser um caminho para uma vida satisfeita e sem preocupações quando a vida se torna desafiadora. Meditações. Marco Aurélio distingue repetidamente entre o presente, o passado e o futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano oferece insights valiosos sobre como nos preocupamos demais com eles, da maneira errada ou com as coisas erradas. Nossa imaginação tende a correr solta, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, a maioria dos quais provavelmente nunca acontecerá. De antemão, contemplamos maneiras de lidar com possíveis resultados enquanto trememos com a ideia de não saber como será o futuro ou como as coisas se desenrolarão em nossas vidas. Por exemplo, podemos ter passado anos nos preparando para uma aposentadoria bem merecida que não chegou antes do primeiro dia de nossos anos dourados, um diagnóstico de câncer terminal que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva a muita preocupação, considerando continuamente o melhor que poderia acontecer, mas também o pior. E se a Terceira Guerra Mundial estourar? E se eu perder todo o meu dinheiro? Esses resultados adversos são possíveis, mas devemos nos preocupar com eles antecipadamente, como sugeriu Sêneca. O futuro nos preocupa porque pensamos nele. Ele não existe fora de nossas mentes. Se você está enfrentando um câncer mortal, o que o impede de viver hoje e aproveitar cada segundo de sua preciosa vida? Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas apenas o do presente. Não é o futuro que nos machuca, mas como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente. É interessante notar que não é o futuro que se desenrola no presente, pois quando o encontramos, ele já está lá. Então, o que Marco Aurélio tinha a dizer sobre se preocupar demais com o futuro? Primeiro, vamos considerar a seguinte citação: "Nunca deixe que o futuro o perturbe. Você o enfrentará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente." Ele se aconselhou a não imaginar todas as coisas terríveis que poderiam acontecer, mas a lidar com a situação que está vivendo no presente. Quando ele se concentrou no presente, percebeu que poderia suportá-lo. Então, se esse é o caso, por que não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Ele se lembrou de não imaginar todos os resultados terríveis. Em vez disso, concentrou-se em como poderia administrar o que estava vivendo naquele exato momento. Ao fazer isso, percebeu que poderia resistir, e se fosse esse o caso, por que não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Com relação ao passado, Marco Aurélio reconheceu a rapidez com que a existência passa e desaparece no vasto reino além do nosso alcance. O passado,
assim como o futuro, está em um domínio no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não poderemos mudá-lo. Marco Aurélio afirmou: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz, e todo o resto de sua vida já passou e se foi ou ainda não foi revelado. Portanto, ele nos incentivou a tratar o passado como indiferente e sem sentido no presente. Não é que os eventos do passado não afetem o presente ou que não possamos aprender com as ocorrências passadas, mas é que não podemos trabalhar com o passado, pois ele está fora de nosso alcance e muitas vezes nossas lembranças do passado são nebulosas e é difícil verificar o que exatamente aconteceu. Ainda assim, continuamos a nos preocupar com os eventos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes e revivendo a dor que eles causaram. Alguns podem acreditar que, ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi e estamos lidando apenas com pensamentos sobre algo que desapareceu e não voltará. Em vez de se concentrar nos eventos passados em si, Marco Aurélio se concentrou em sua reação a eles. Não podemos controlar os eventos passados e, muito provavelmente, não poderíamos controlá-los quando ocorreram no presente, mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Circunstâncias infelizes, podemos ter tido uma infância desafiadora ou vivenciado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas, para Marco Aurélio, a natureza desses eventos não era tão significativa. O que importava era como ele lidava com eles, disse ele, diante de eventos verdadeiros. Se você não os vê como infortúnios, eles não podem prejudicá-lo. Se você os vê como infortúnios, eles podem. Você poderia dizer que algo é um infortúnio se não contradiz a natureza humana ou acha que algo que não é contra a vontade da natureza pode violá-la? Você sabe qual é a vontade da natureza? O que aconteceu o impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole, bom senso, honestidade, humildade e veracidade, qualidades que permitem que sua verdadeira natureza floresça. Descartou totalmente o valor do passado. Ele considerou o passado como um guia, observando como as coisas vêm e vão em ciclos que se repetem no passado, podemos extrapolar o futuro, o que nos leva ao presente. Como Sêneca disse certa vez, sofremos mais na imaginação do que na realidade, o que implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Podemos contemplar maneiras de lidar com possíveis resultados enquanto trememos com a ideia de não saber como será o futuro ou como as coisas se desenrolarão em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é o que previmos, mas, em muitos outros casos, o destino nos surpreende e nos sobrecarrega com eventos que não poderíamos ter previsto, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, podemos ter passado anos nos preparando para uma merecida aposentadoria que não chegou antes do primeiro dia de nossos anos dourados, um diagnóstico de câncer terminal que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos nos leva a nos preocuparmos continuamente, considerando o melhor que poderia acontecer, mas também o pior. E se a Terceira Guerra Mundial estourar? E se eu perder todo o meu dinheiro? Como sugeriu Sêneca, o futuro nos incomoda porque pensamos nele. Ele não existe fora de nossas mentes. Se você está enfrentando esse câncer mortal, o que o impede de viver hoje e aproveitar cada segundo de sua preciosa vida? Depois que você se for, Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas apenas o do presente. Não é o futuro que nos machuca, mas a forma como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente. Então, o que Marco Aurélio tinha a dizer sobre se preocupar demais com o futuro? Primeiro, vamos considerar a seguinte citação: nunca deixe que o futuro o perturbe. Você o enfrentará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Ele se aconselhou a não imaginar todas as coisas terríveis que poderiam acontecer, mas a lidar com a situação que está vivendo no presente. Quando se concentrou no presente, percebeu que poderia suportá-lo. Então,
Se esse é o caso, por que não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Reconheceu a rapidez com que a existência passa e desaparece no vasto reino além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, está em um domínio no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não poderemos mudá-lo. Marco Aurélio afirmou que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz, e todo o resto de sua vida já passou e se foi ou ainda não foi revelado. Não é que os eventos do passado não afetem o presente, ou que não possamos aprender com as ocorrências passadas, mas é que não podemos trabalhar com o passado, pois ele está fora de nosso alcance e muitas vezes nossas lembranças do passado são nebulosas e é difícil verificar o que exatamente aconteceu. Ainda assim, continuamos a nos preocupar com os eventos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes e revivendo a dor que eles causaram. Alguns podem acreditar que, ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi e estamos lidando apenas com pensamentos sobre algo que desapareceu e não voltará. Não há nada a ganhar com esses pensamentos, pois eles evocam desejos que nunca serão realizados. Em vez de se concentrar nos eventos passados em si, Marco Aurélio se concentrou em sua reação a eles. Não podemos controlar os eventos passados e, muito provavelmente, não poderíamos controlá-los quando ocorressem no presente, mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Podemos ter tido uma infância desafiadora ou vivenciado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados, mas, para Marco Aurélio, a natureza desses eventos não era tão significativa. O que importava era como ele lidava com eles. Disse ele, diante de eventos verdadeiros: se você não os vê como infortúnios, eles não podem prejudicá-lo. Se você os vê como infortúnios, eles podem. Você poderia dizer que algo é um infortúnio se não contradiz a natureza humana ou acha que algo que não é contra a vontade da natureza pode violá-la? Você sabe qual é a vontade da natureza? O que aconteceu o impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole, bom senso, honestidade, humildade e veracidade, qualidades que permitem que sua verdadeira natureza floresça? Ele considerava o passado como um guia, observando como as coisas vêm e vão em ciclos que se repetem. Por meio do passado, podemos extrapolar o futuro, o que nos leva ao presente. O momento presente, como Marco Aurélio reconheceu, é tudo o que temos. É um campo estreito ao nosso alcance, enquanto o passado e o futuro são reinos vastos que estão além do nosso controle. Áreas fora do presente. Ficamos insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento. Seja porque as coisas não saem como planejado ou porque nossos desejos permanecem insatisfeitos. É nesse momento que o momento presente se torna uma câmara de tormento, onde sofremos à mercê do futuro ou estamos apegados ao presente fugaz. Ele sugere que a maneira como o mundo se desenrola não está sob nosso controle, mas nossas reações estão. Embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar a maneira como reagimos a eles. Marco Aurélio considerava as leis da natureza como seu instrutor. Se ele resistisse à natureza, ou sentisse raiva ou tristeza em relação a ela, seria um desertor fugindo da prisão. Não se trata de quão incríveis e afortunadas são nossas circunstâncias externas, pois elas são instáveis, frágeis e voláteis, mas sim de como abordamos os eventos que encontramos. Espero que você alcance os resultados positivos que almeja na vida. Lembre-se de que sua motivação pode diminuir às vezes, mas persista e permaneça consistente em tudo o que fizer. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você achou valor nele, lembre-se de curtir e se inscrever no canal.